Vamos lá, eu vou falar pelo nome da pessoa aqui. Ó, veio o Gilberto Davi Marinheiro, ele perguntou sobre a relação com a LGPD. Então ele falou, sou vinculado a uma grande universidade pública e professores estão se negando a gravar as aulas, alegando os vieses da LGPD, quanto ao direito de imagem. Isso procede? Era uma dúvida bem grande dele, porque ele foi bastante insistente no chat. É importante responder essa. Eu não vou responder, mas eu vou fazer uma sugestão aos especialistas. É uma dúvida muito frequente, Carol, muito frequente. O pessoal não sabe quais são os tópicos da LGPD que são considerados sujeitos à proteção. Tá? Então, estou falando uma linguagem que o provedor consegue entender. A LGPD abre a câmera aí para a gente. Tá? Que são essenciais para isso. Aí eu acho que dá um... Bom, eu vou comentar aqui, tentar comentar de forma prática, objetiva. Primeiro que, assim, isso é uma super polêmica, tá? Até a Kelly também, ela sabe que a gente já participou de alguns debates sobre isso, até porque, às vezes, né, tem escolas que querem, né, abrir a câmera dos alunos, impor a câmera, outras que não querem, então, nesse caso, a gente está em uma que não quer. Primeiro, sim, tem em relação com a LGPD. É muito importante que a gente entenda que há ali na LGPD um rol que, a princípio, é considerado como taxativo, mas que isso pode ser mudado, né? Isso pode ser alterado pela ANPD, pode complementar ali. E esse rol coloca quais são os dados pessoais, e, inclusive, dados pessoais sensíveis. Então, quando a gente está falando ali de imagem, direito de imagem, a gente tem que pensar, volto a dizer, né? A LGPD é multidisciplinar. Então, ali a gente está lidando com tanto direito na esfera civil, mas também a gente está lidando, né, com o Código Civil, mas a gente também está lidando com a lei específica, que é a LGPD. E se a gente falar com relação específica à LGPD, nós temos ali, pode ser considerada a imagem como um dado pessoal sensível, tem uma classificação específica. Por quê? Por conta da biometria. Então, a LGPD, ela coloca aqui, dados pessoais sensíveis, tem aí um rol, né, eu não vou ler todo ele aqui, mas é um rol que, por enquanto, é considerado taxativo. Dentro desse rol, há ali biometria. E dentro da biometria, a gente pode entender a biometria facial como um dado pessoal sensível, sim. E aí, no dado pessoal sensível, há algumas questões específicas para o tratamento de dados pessoais, por exemplo, o consentimento, né? Por exemplo, ali, em alguns aspectos, precisa da obrigatoriedade do consentimento. Dito isso, eu vou chegar agora à questão prática da pergunta dele. Então, assim, a escola, ela pode, sim, com base na LGPD, a universidade, enfim, se negar a gravar as aulas a partir desse princípio. Olha, a gente está lidando com os dados pessoais que podem ser considerados sensíveis. Além de tudo, pode ter ali uma violação da privacidade de quem está participando das aulas, porque está ali, não está no âmbito da escola, da sala de aula, está dentro da casa da pessoa, tem a imagem. Várias coisas podem acontecer ali dentro da casa da pessoa, do ambiente que ela está, que fogem do controle dela. Então, há também essa questão do direito à privacidade, que pode ser considerado violado, mas o que é importante saber que sempre há meios, né? No direito, 1 mais 1 nunca é igual a 2. Então, há meios também de, por exemplo, a escola possibilitar, sim, a gravação e disponibilizá-la. Mas, assim, tudo um depende. Né? Então, assim, por exemplo, poderia disponibilizar apenas o áudio da aula e pedir consentimento se só o professor fala. Então, o professor garante ali o consentimento dele com relação à aula dele, à voz dele, disponibiliza apenas a voz, né? Já, porque os alunos vão ali abrir a câmera, enfim, não é obrigado todo mundo a consentir. E também é importante saber que é temerário quando a gente impõe, né, ali, não, tem que abrir, porque há essa violação. Então, há formas da universidade, sim, liberar essa gravação, mas tem que ser feita aquela análise minuciosa de como vai ser realizada a gravação, a disponibilização, e aí entra naquele ponto minucioso que eu falo da adequação à LGPD. Cada atividade inclui vários tratamentos de dados pessoais, cada tratamento, microtratamentos. Então, a gente analisa passo a passo do que é feito efetivamente por cada universidade, no decorrer daquela atividade, para saber, qual base legal eu consigo aplicar? É necessário? Não é? Se for viável para todo mundo, o que a gente pode fazer dentro da legislação para permitir essa disponibilização? Mas a escola, a universidade, ela pode se negar, né? Aí tem que ver também o que está no contrato, se ela não está descumprindo também a parte contratual, e aí o que fazer com relação a essa parte contratual que ela está descumprindo, se ela, né, se submeteu a ter as aulas. Mas vamos considerar também um ponto com relação às aulas, agora fora do âmbito da LGPD.
Se não tivesse a pandemia, se não tivesse ocorrendo online, como que seria? Seria ali, né? Você teria que fazer anotação, teria que prestar atenção na aula, não teria gravação. Então, por isso que a universidade também considera isso. É delicado a gente começar a utilizar toda a tecnologia para violar de forma, né, assim, expandir os direitos. Então, precisa ter esse equilíbrio. Por isso que eu sempre falo que é muito complexo a questão da adequação LGPD, porque é um pontinho que a gente analisa, e o que eu falo muito, né, para os nossos clientes, que às vezes a pessoa que está ali aplicando a LGPD, o advogado, ele olha a atividade do pessoal específico que a empresa está realizando, aí ele fala, tem esse fundamento aqui, vamos aplicar esse fundamento. E roda ali o mapeamento, a adequação com base naquilo. Mas quando a gente está falando da LGPD, que é uma lei genérica, e tem muitos pontos que podem ser tirados, muitos gaps, muitos vácuos da legislação, a gente não pode estar preparado só com o que é fundamento legal para a empresa. A gente tem que pensar também a parte do outro lado ali, o titular dos dados pessoais. O que ela pode me atacar? Por mais que eu não concorde, o que ela pode me atacar? Então tem que estar esse passo à frente, né? Então tem que visualizar, realmente ter uma visão ampla. Não é tão simples e prático, básico e objetivo assim. Como eu disse, não tem receita de bolo. Realmente, cada uma das particularidades a gente vai colocando. Mas aí dá algumas ideias, tá? Carol, mas se fosse a imagem e o som só do professor com o consentimento dele, a LGPD impede isso de alguma forma? E tem até uma outra pergunta aqui do Walter Pereira Dia, que fala também de órgãos públicos se negando a cumprir a lei de acesso à informação, argumentando que isso está impedido pela LGPD. Quer dizer, a LGPD em si, ela tem ela afeta, na minha cabeça, essas coisas estão relacionadas, né? O professor, por exemplo, ele deixa de poder dar o consentimento para gravar, ou a LGPD de alguma forma afeta a lei de acesso à informação e não pode mais por conta dela? Tem isso? Então, é importante citar, Marília, que a LGPD ela não impede. O que a gente precisa fazer é adequar o tratamento à LGPD. Então, ver ali o que a LGPD está precisando, o que ela está pedindo, e adequar esse tratamento à legislação. Então, por exemplo, essa questão do professor, então, a universidade, como eu disse, é uma possibilidade a universidade disponibilizar a aula apenas com a voz do professor. Ou agora você colocou a imagem do professor. Não, a LGPD ela não vai impedir isso. Mas o que ela vai colocar ali como algo que descumpre a LGPD? Você obrigar o professor a disponibilizar a imagem dele em um vídeo. Isso você não pode obrigá-lo. Então, assim, por quê? Isso aí está em desconsonância com a LGPD. A partir do momento que o consentimento é obrigatório, né, e aí o que eu gosto de colocar sempre ali para as empresas que a gente trabalha também. O consentimento eu sempre coloco como último, né? Não é obrigatório isso, mas isso é uma técnica que eu uso. Eu vejo se dentro do tratamento, a gente pode utilizar qualquer outra base legal. Então, vai fazendo ali de forma eliminatória. Não tem outra base legal que eu possa utilizar, então a execução do contrato, legítimo interesse, né? Por legítimo interesse tem que ser realizado ali um procedimento que se chama LIA. Não deu nenhuma base legal, então eu preciso do consentimento. A partir do momento que eu preciso do consentimento, ele precisa ser livre. Então, eu não posso obrigar o professor a aceitar, quer falar, Dani? A aceitar esse consentimento. Então, assim, Então, a gente precisa sempre colocar em equilíbrio. Não há uma proibição. Então, a LGPD não proíbe. Não pode fazer. Não há isso. Mas a gente precisa analisar todo o contexto. Então, a necessidade, ali, qual que é a essência, qual que é a finalidade dessa gravação, se está tudo dentro dos parâmetros, princípios da LGPD. São alguns pontos, a lei é genérica, né? Ela é geral. Então, tem poucos pontos que, efetivamente, você fala, isso aqui é proibido, isso não dá para fazer. São raros. O resto, a gente precisa sempre analisar, levar em consideração todos os princípios, essência, e verificar o que pode ou o que não pode ser feito. E é importante também dizer que a NPD, ela está construindo um movimento, ela com certeza vai se manifestar em questões polêmicas específicas. E para ela, né, ali, tomar toda essa manifestação e falar isso, sim, com relação à leitura da lei, à interpretação da lei, isso aqui precisa ser feito, isso aqui não precisa ser feito, ela vai levar em consideração todo o contexto que acontece hoje e tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, legislações esparsas também, outras legislações, e também o que é de princípio, que não pode ser ali violado. E aí, com relação também, vou passar a palavra para a Dani, para dar tempo dela falar, mas assim,
A LGPD, em alguns casos, ela se sobrepõe a outras legislações, mas não é a legislação completa. Então, sempre que a gente verifica, por exemplo, com relação ao poder público, precisa ser observado a lei, sim. Então, em alguns aspectos específicos, não dá para desconsiderar simplesmente a lei, até porque a gente está falando de dados públicos, então alguns dados públicos ali que também foram colocados no contexto de publicização, tem ali um tratamento específico a ser averiguado, mas não pode ser desconsiderado a lei, né? Então, tem dados específicos tratados pelo poder público e outros dados específicos que a gente aplica, sim, a LGPD, e aí é outra questão, né? Mas a lei, ela coloca ali a informação. Vou passar para a Dani, mas se você quiser falar. Era só um viés, só um comentário mesmo, porque antes disso, nessa questão das escolas e de outras coisas que identificam imagem e conteúdo e produção, a gente já tinha a lei de direitos autorais. A LGPD vem para reforçar como fazer, o que eu vou fazer, quem mais vai fazer, e o consentimento, mas isso não é uma novidade nos contratos, nos termos e em todo o resto do arcabouço legal, né? Então, só para fazer esse adendo, mas pode sim, sempre pode, desde que tenha uma atenção redobrada. Acho que a palavra de ordem com a LGPD, a gente já tinha essas regras passadas, mas agora é atenção redobrada. Como eu vou fazer? Isso tem que se materializar de outra forma agora. E é uma tendência, né, gente? Não dá para fugir. Essa escola aí que ele está perguntando, que deve estar indignado, ela vai ter que sucumbir a esse processo, essa governança, porque eu não faço mais nada fora da minha casa. Dificilmente eu saio mais para fazer alguma coisa. Então, é a tendência, né? Você fazer tudo on demand também, não fazer só aquela aula naquele horário que está estipulada, mas quando você pode consumir aquele conteúdo. Se não se adaptar às necessidades do novo consumidor também, as empresas não vão conseguir atuar no mercado. É verdade, Dani. Não, é verdade. Também, assim, só para... Quer falar? Depois eu falo. A impressão que eu tenho é que a esfera pública ela ainda está um passo atrás, vamos dizer assim, né? Tipo, o contrato de trabalho do servidor público é uma coisa, sei lá, deve ser uma coisa muito antiga, né? Porque não prevê essas questões legais mais modernas. Por exemplo, concursos que foram feitos aí há décadas atrás não contemplavam uma época de tudo online, como a Dani falou aí, pandemias e tudo mais, né? Então, isso tem uma sedimentação natural que eu acho que vai ter que acontecer a partir de agosto, né, Carol? Exatamente, a NPD com certeza ela vai se manifestar com vários pontinhos. Nossa, gente, tem muito fio solto, assim, muito mesmo, dá até dó da NPD. Infelizmente, né, assim, ela foi composta com atraso, né, mas, graças a Deus tem aí vários especialistas que estão trabalhando para que as coisas fluam, mas assim, é muito ponto que tem que colocar, principalmente essa questão do poder público, porque tem que diferenciar também os dados que são dos órgãos públicos e os dados dos servidores, né? E aí tem algumas questões que são conflitantes também, então a gente precisa tomar cuidado, né? Afinal, esse dado que está sendo pedido para publicizar do órgão público a partir da lei, afinal, o órgão é um dado do órgão público, não é da pessoa, né? Ou é da pessoa. Então, tem toda essa questão também, e aí tem que ser observado cada ponto. Não dá para falar de forma genérica com relação à legislação. E aí eu aproveito até para falar, inclusive, da questão do Marco Civil da Internet, né? Então, muita ali se fala, mas aí cancelou o Marco Civil da Internet? Não, você não cancelou, né? O Marco Civil da Internet trata de um assunto específico, e óbvio que envolve ali um ponto de tratamento de dados pessoais em alguns pontos do Marco Civil da Internet, mas aí entrando numa parte técnica até jurídica, a gente tem que entender que a gente, aí tem várias outras legislações que eu falo que a gente usa, a LINDB, por exemplo, né, que é a lei de introdução ali das armas, e que a gente usa. A lei posterior que trata de matéria específica ou que fala que revoga a anterior, se aplica ali realmente acima. Então, no tratamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei específica com relação ao tratamento de dados pessoais. Então, às vezes, em alguns pontos, entende que ela vai sim se sobrepor ao MCI, por exemplo, mas não são em todos os pontos, precisa analisar ponto a ponto, artigo a artigo aí, né, dá até para eu dividir depois um documento com vocês, que a gente elabora ali, porque os especialistas aqui sofrem, né, também para algumas interpretações, então a gente faz um material colaborativo para justamente saber, esse ponto aqui a gente aplica isso, esse aqui a gente aplica isso. Então, é importante dizer esse ponto também. E que tudo pode mudar no direito também, né, gente? Canetadas surgem por aí, cada um tem de um jeito, é uma luta muito difícil. Eu queria só fazer
uma complementação aqui, né, que foi muito importante, foi falado aqui, muito importante, que a LGPD não veio para revogar Código Civil, Lei de Direitos Autorais, muito menos para o Marco Civil. Inclusive, essa questão que foi colocada, eu tenho participado de diversos debates em escolas, inclusive tenho sido muito consultado por instituições de ensino, perguntando se podem obrigar os alunos a manter as câmeras abertas durante as aulas. Então, esse assunto tem sido realmente muito comentado, se as aulas podem ser gravadas e disponibilizadas, como que se faz aí para a escola estar respaldada em relação a isso. Então, surge agora um momento de dúvidas e realmente de análise, isso é extremamente importante. Então, eu acho que as universidades, escolas, empresas, a partir de agora, como sempre houve necessidade, mas agora com a LGPD ainda mais, tem que analisar bem as suas ações para não sofrer consequências negativas e mais, para não violar direitos de terceiros. Porque, sim, alunos têm direitos, pais de alunos têm direitos, as escolas, né, as instituições de ensino, universidades também têm seus direitos. Então, para que tudo corra bem, esses direitos previstos em lei têm que ser respeitados, né? E, obviamente, essa questão de direito de imagem, de autorização para gravações, para câmera aberta, tem que ser muito bem avaliada quando há uma tomada de decisão dentro de uma universidade ou de uma escola. Tá ótimo. Eu acho até que vocês mencionaram uma pergunta que também veio do chat, lá do Márcio Marcelo Piffer, né? Ele falou assim, com o advento da LGPD, o Marco Civil ainda está vigente? Uma lei não sobrepõe a outra? O que cabe ao Marco Civil e o que cabe à LGPD? Será que vocês podem dar uma destrinchada um pouco mais nesse assunto? Bom, basicamente, Eduardo, aquilo que nós colocamos mesmo. Então, assim, o Marco Civil da Internet é considerada a Constituição da Internet. Então, tudo com relação aos assuntos da internet se tornou ali pautado pelo Marco Civil. Mas a LGPD, ela é ainda mais específica. Então, por exemplo, com relação à internet, há sim tratamento de dados pessoais, por isso que no Marco Civil da Internet há uma citação ali com relação a consentimento para a utilização de dados, alguns pontos para a utilização de dados pessoais também, mas veio uma lei específica que é a LGPD. Então, quando a gente está falando de tratamento de dados pessoais, há de ser considerada, em especial, a LGPD. Então, ela vai ali, olha, eu vou te falar aqui, volto a dizer, né? A NPD, ela vai se manifestar em alguns pontos específicos, e aí a gente tem, dentro do direito, nunca um mais igual a dois. Sempre vai ter um lado protegendo uma decisão, algum ponto ali de análise, e o outro lado defendendo outro ponto. Então, isso é importante de ser dito também. Hoje, majoritariamente, entende-se que, em alguns artigos específicos, a LGPD ela acaba revogando tacitamente o Marco Civil da Internet, no que diz respeito, em específico, no tratamento de dados pessoais, tá? Outras pessoas já entendem assim, outros especialistas entendem que não, vai depender realmente caso a caso, né? Então, se a gente está envolvendo uma situação que não se trata ali de um tratamento de dados pessoais em específico, está se tratando de uma situação da internet, então há de ser analisado caso a caso, tá? Mas, assim, se a gente levar em consideração que a gente tem, em questões técnicas mesmo, da legislação, há essa questão da linha de transição, né, que a gente segue para quando a gente tem algum conflito de legislação, enfim, não vou entrar na parte técnica e jurídica, mas vem justamente um artigo que fala, mais ou menos assim, que a lei posterior, né, que trata ali de forma específica de uma matéria, ela sobrepõe a lei anterior. Então, a gente tem que considerar que a LGPD, tratando de um assunto específico, de dados pessoais, sim, ela tem que ser considerada de forma mais especial e ali acima do MCI, em alguns pontos, a depender da situação, tá? Então, assim, resumindo, não revoga de forma alguma o MCI, mas falando de tratamento de dados pessoais, ali com relação à internet, tem que ser considerada a LGPD também. Tem uma questão aqui do Eduardo Neger, que eu achei muito interessante, assim, de um ponto de vista de empreendedorismo, né? Mas eu acho que vai ser difícil de responder. Vamos ver o que vocês vão dizer. Que ela é sobre a regulação que a ANPD pode vir a adotar. Ele pergunta se essa regulação pode vir a ser compatibilizada com o volume de operação das empresas, de startups, por exemplo. Será que eu vou ter uma regulamentação que diferencia isso, exige mais rigor de empresas maiores e talvez menos rigor de empresas menores?
que vocês podem dizer sobre isso? Eu vou comentar rapidamente, porque infelizmente eu vou ter que sair, mas aí eu tenho certeza que os outros participantes podem complementar. Sim, a NPD, ela, com certeza, isso, sem sombra de dúvidas, ela vai se manifestar em alguns pontos específicos, a depender do ramo de atividade, do porte também da empresa. Isso já está acontecendo, tá? Então, o que acontece? Tanto os especialistas quanto associações específicas já estão enviando alguns documentos para a NPD, pedindo ali complementos à legislação ou decretos específicos para complementar esses vácuos da NPD e pedindo praticamente assim, um aval da NPD para esses pontos. Principalmente com relação, nossa, o movimento maior que está acontecendo, e a NPD já se adiantou, inclusive já está aberta para receber essas contribuições, justamente com relação às empresas de pequeno e médio porte. Então, assim, nossa, vai ter o camelô da esquina, tem, né, ali a pessoa jurídica dele formalizada, vai ter que indicar um encarregado, é só ele e a esposa, então, né, porque em tese ele tem que se adequar ao LGPD, mas vai ter que indicar um encarregado, então tem discussões com relação tanto a pontos específicos de encarregados, tem que colocar ou não, as sanções, e isso está sendo construído, é muito importante que as empresas que têm algum, né, então, as startups também têm movimentações já em andamento para que a NPD regulamente pontos específicos para poder flexibilizar a legislação, porque hoje a LGPD, ela é aplicável da mesma forma tanto para a padaria da esquina quanto para o Google. Então, assim, está em desconsonância, né? A gente precisa levar em consideração a realidade. Mas a LGPD não poderia ser ali formalizada de outra forma. Ela é genérica de um ponto que eu entendo que é correto, mas agora vão ter esses ajustes. Isso já está acontecendo, tá, Moreiras? Então, é importante que os startups, empresas de pequeno porte, provedores, tipos de provedores em específico, muitos, inclusive, dos nossos clientes que são provedores, têm colocado algumas questões para nós e a gente já tem levado para a NPD, através de grupos, através também de outros especialistas, a gente mesmo protocola ali algumas ações com relação à NPD, para que seja ali levado questões específicas. Então, é importante que essas empresas se movimentem ou através do advogado, ou enfim, através de associações, falam, esse ponto aqui precisa de atenção, pelo amor de Deus. Esse é o momento de construção da cultura e adaptações da LGPD, tá? Gente, eu agradeço muito, infelizmente eu vou ter que sair, mas foi ótimo estar aqui com vocês, viu? E desculpa falar rápido, porque eu falo rápido, mas eu tenho que falar devagar. Uma hora... Muito obrigado, Carol.